Fala galera, meu nome é Dalmo Sorrentino, esse é mais um vídeo do canal Ser Atleta. E hoje nós vamos falar com Alisson Sampaio, um grande amigo meu do Rio de Janeiro. E hoje o assunto nosso é depressão no meio atlético, em atletas, em treinadores. Bom, o Alisson, ele tá começando a bagagem dele agora no meio do Muay Thai, porém ele já treina há muito tempo. Então ele tem uma certa história para contar pra gente, algumas coisas. E Alisson, se apresenta aí, fala um pouco sobre você. Então galera, meu nome é Alisson Sampaio, tenho 24 anos aí, entendeu? Sou atleta do Muay Thai, como o Dalmo falou. Sou da equipe Tia Arnaldo Mickey, lá do Rio de Janeiro. Então, já treino Muay Thai cerca de 10 anos, mais ou menos, entendeu? Mas viraram pra competição aí cerca de um ano. Foi uma coisa que eu sempre quis, porém não segui esse lado da coisa e por conta de problemas e coisas que a gente deixa de lado, que inclusive a gente vai falar disso já. Então galera, a gente vai falar um pouco com ele sobre a depressão e tudo mais. E se você tem algum amigo, algum parente que passa por esse tipo de coisa ou passou, mostra esse vídeo pra ele, quem sabe ele tem alguma história bacana pra falar pra gente aí nos comentários. Vou começar perguntando pra ele, Alisson, por qual motivo você decidiu entrar no meio de atletas e começar a competir? Por qual motivo? O que te levou a fazer isso? Então, cara, foi uma coisa que eu já queria há muito tempo, porque eu já treino um tempo considerável já e diante de tantos problemas que a gente teve, cara, que a gente passa na vida, coisas, a gente percebe que a gente deixou algumas coisas pra trás, a gente acaba às vezes nos deixando pra trás, esquece de quem a gente é, de quem a gente gostaria de ser. E essa foi uma das coisas que eu senti que eu deixei pra trás, então eu achei que era hora de eu olhar pra esse lado, que eu sempre falei, pô, eu posso, eu vou atrás desse lado, tipo... Eu hoje vejo que essa foi a melhor decisão da minha vida, porque 24 anos eu nunca me senti tão bem comigo, tão vivo, que nem eu me sinto hoje, entendeu? Então foi uma coisa que me ajudou muito, quando lá atrás eu tava, não tem outra palavra que eu use, mas tipo, bem pra baixo, bem ferrado mesmo, sabe? É meio pesado usar esse termo, mas... acho que eu consigo passar bem essa mensagem de como é que era quando eu tava, sabe, naquela coisa pesada de você querer, tipo, se levantar e você não conseguir, porque, cara, depressão é uma coisa muito, muito séria, muito. A gente precisa quebrar muito esse tabu de que acham que, isso é frescura, que, é só uma fase difícil que passa. Até aí, beleza, essa fase difícil que passa realmente pode passar, mas não é assim de que, vamos sentar aqui um pouquinho e vamos esperar que vai passar. Não passa assim. Sabe, eu tenho 24 anos hoje, eu perdi minha mãe com 14. Tava até falando com o Dalmo há pouco que 14 anos é a idade que, cara, tu mais precisa da tua família ali na vida, que é a hora que você tá se transformando, né? Tipo, a criança ali com 14, 15 anos, ela é adolescente, né? É um momento da vida que ele vira e percebe que ele tá se tornando maior, que não adianta, o adolescente, quando a gente é adolescente, tem essa mania de caramba, tô ficando grande, tô virando adulto. Isso, aquilo. Mas então você perder tipo alguém que de tanto peso na sua vida com essa idade é sinistro. Sinistro mesmo e tipo, não foi qualquer coisa também. Tive acompanhamento de psicólogo, etc. Graças a Deus, o meu pai não teve a mesma sequela, o mesmo... Não teve esse preconceito que as pessoas têm de achar que, vou cuidar dele que vai passar. Mano, não é assim. Não é. Então, graças a esse reflexo que ele teve, graças a Deus ele teve isso de me botar, então foi uma coisa que me ajudou bastante já, entendeu? Eu costumo até falar isso para meus amigos meus, mano, todo mundo tem que fazer psicólogo, todo mundo. Você acha que você não tem problema? Eu mesmo sou exemplo hoje. Tem meus problemas? Tem, de vida adulta tem, como você tem, 99% das pessoas tem. Mas eu não vivo uma coisa que caraca, atrapalha a minha vida tanto hoje, mas eu faço acompanhamento com a psicóloga, uma psicóloga tanto esportiva quanto terapia, sabe? Que é uma coisa que me faz bem e eu não quero largar isso nunca mais.
Então, graças a Deus, ele teve esse reflexo de me colocar na psicóloga. Então, tipo, foi uma coisa que eu consegui não superar. Mas eu aceitei pra mim que aquilo era uma coisa que, tipo, não tinha como fazer muito sobre. E olhei pra frente e falei, ó, vamos lá. O que eu posso fazer agora é orgulhar ela de onde ela estiver, entendeu? Continuar dando tudo de mim, tudo que ela sabe que ela sabe que ela tinha um filho guerreiro. Só que, por vezes, a gente não enxerga esse guerreiro que a gente é. Porém, tá ali. Só que a gente, às vezes, consegue tirar e não consegue. Tudo bem se não conseguir também. Só que é uma coisa que a gente não pode deixar de lutar, de querer, de fazer a coisa, entendeu? Então, tive esse trauma com a minha mãe. Ano passado eu tive um trauma gigantesco na minha vida, que foi, tipo... Não foi a perda de alguém, tipo, da família, mas eu tive que assimilar e, tipo, me recuperar de uma forma que foi assustadora, sabe? Eu tinha... Se você quiser falar sobre o assunto, pode ficar à vontade. Não precisa usar nome, se você sentir à vontade, pode falar. Então, eu ia falar também de forma aberta que isso não acontece só comigo, também acontece com um monte de gente. Então, tive um término de um relacionamento de muito tempo. Muito tempo não, né? Pra mim foi tempo, né? Foram 5 anos, basicamente, pouco menos de 5 anos. Então, tipo assim, eu noivei com a pessoa, eu fui morar em outro estado com a pessoa e, tipo, foi um bagulho bem intenso pra mim, foi uma coisa que eu vivi meio... Eu daria a vida 3 vezes pra aquela pessoa, mas chega um momento que não dá. Acontece das coisas não darem mais, também não quer dizer que seja um certo ou outro errado, entendeu? Simplesmente não dá, não bota e a cada um pro seu lado. Tipo, foi terrível pra mim, entendeu? Eu falo pra todos os meus amigos, falei pro Down, falo isso pro meu pai até fica meio assustado, que eu falo que pra eu superar isso que aconteceu, foi mais difícil pra mim do que eu superar a morte da minha mãe, porque a minha mãe, eu entendi que aquilo era uma coisa da vida que acontece e não tinha muito o que eu fizesse. Podia chorar, espernear, bater a cabeça na parede, mas não ia ter nada que trouxesse minha mãe de volta. Tem gente que também pensa desse jeito pra término, que tipo assim, acabou, também não dá jeito e tal, amanhã eu tô bem. Eu não conseguia assimilar dessa forma. A gente é ser humano, a gente é fraco, nem todo mundo consegue reagir da mesma forma. Às vezes uma pessoa reagiria bem a essas duas situações. Eu reagi bem a uma e a outra bem, que eu digo, por cima, porque foi pesado, muito. 14 anos eu não tenho cabeça pra nada, mano. Então, foi uma coisa muito pesada, foi muito intensa, sabe? Foram tempos difíceis. Porém, eu comecei a pensar através de um amigo meu. Olha que coisa, mano. Acho que eu nunca te contei essa história. Eu já treinava há muito tempo. Eu comecei a treinar um pouco antes da minha mãe falecer. E depois disso tudo, aconteceu esses anos todos, entendeu? Aí aconteceu essa coisa do ano passado, eu não tava bem, entendeu? Eu tinha 104 quilos, perdi 12 por causa da depressão, fiquei com 92. Aí um belo dia eu tava conversando com um amigo meu, o Kelvin. Provavelmente ele vai ver esse vídeo também. Ele me acompanha muito, inclusive ele treina comigo também agora. Ele me chamou, pô cara, por que tu não volta a treinar e tal? Mano, olha que coisa. Ele me chamou pra treinar na academia que o Custódio dá aula. Aí eu fui e tal, fiquei acho que um mês na academia do Custódio e tal. Eles viram que tipo, tinha um jeito diferente, conversei com ele. Pô cara, vamos treinar lá com... onde a gente treina lá e tal. Cara, o Custódio. Aí a gente foi treinar com o Davi e tal. Aí eu falei, pô cara, os moleques treinam aqui e tal, benzão pensando comigo. Todo dia eu pensava nisso, pô, aquela coisa que eu sempre quis de querer competir, eu não vou fazer e tal. E comecei a trazer aquilo ali pra mim. E quando eu comecei a perceber, eu já tava treinando igual um condenado. Já tava ali. Foi quando o primeiro contato que eu tive foi com o Davi, entendeu? Eu podia treinar com o Davi sempre tipo, me incentivando. Quem conhece ele sabe como é que ele é, entendeu? A pessoa fechada mais no coração do tamanho de um país. Eu conheci ele, eu conheci logo em seguida o Arnaldo, voltei a treinar, voltei e fiz a... Depois de quase 10 anos, fiz minha primeira luta, sabe? Não foi na regra, mas querendo ou não a luta, a gente entra lá, a gente leva porrada, a gente dá porrada, não deixa de ser uma luta, entendeu? Teve essa questão da pandemia também, aí eu voltei agora, graças a Deus a gente lutou até no mesmo evento agora lá no Rio. Então, cara, uma coisa que eu queria falar... A gente fala de forma rápida aqui, mas a gente não consegue. É uma pessoa, só quem passa, quem tem tempos difíceis. Às vezes tem pessoas que conseguem entender também sem mesmo ter passado por aquilo. Tem gente que tem um nível de empatia tão alto que consegue entender aquilo. Mas não é simples, não é difícil pra cacete. É muito, entendeu? Já teve vezes de eu levantar, olhar pro teto e falar assim, cara, eu tenho que viver hoje mesmo, eu tenho que ter mais esse dia, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que passar por isso. Se eu acho que naquela época eu conseguisse ver como eu estaria hoje, com certeza eu teria levantado tipo, mais inspirado, mas infelizmente a vida não é mágica assim, não é tipo, quem dera fosse um conto da Disney, que tudo é música, que
os bichos cantam com você, mas infelizmente não é. A gente tem que sempre olhar pra frente e pensar que, cara, por mais que aconteceu uma coisa muito pesada com a gente tem que olhar pra frente e enxergar, sabe? Aí eu pulei até a parte. Com 92 quilos quando eu voltei a treinar, e isso foi em outubro do ano passado, mais ou menos. Em fevereiro, né, quando eu fiz a luta, eu já lutei no 75, já que é um peso encacetado aí. Hoje eu tô com 77 quilos e luto no 67 agora, né? Então, cara... Fazer metade do peso. Quase. Perdi basicamente 30 quilos aí, quase. Que vai perder por causa da dieta que eu vou voltar agora semana que vem. Então, cara, pra mim foi a luta, sabe? Foi uma coisa que eu sempre construí. Você que tá vendo isso aí provavelmente pode ter uma coisa que você sempre quis fazer, que você sempre deixou de lado. Então olha pra essa coisa com mais carinho, olha pra aquilo com outros olhos. Será que aquilo ali não vale a pena pra você? Será que é a coisa que você sempre quis, que você deixa de lado? Eu já deixei tantas coisas de lado, mas a que eu mais queria, eu consegui ver. Que era, tipo, quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito de meio de luta e tal. Englobando tudo, MMA e tudo e tal. Mas eu mais me identifiquei mesmo com o Muay Thai, que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre. Então, tipo assim, eu falei até com o Dalmo. Ainda não sou nada, sabe? Mas já construí bastante coisa. Entendeu? Já adquiri muito conhecimento. Inclusive, eu tô aqui em Juiz de Fora, na casa dele. Eu vim lá do Rio fazer um seminário de 2 dias, anteontem, que foi sábado e ontem. E, tipo, comparado a um ano atrás, eu não sabia nada que eu sei hoje. Eu não tinha, sabe, eu não apurei metade do que hoje eu tenho apurado, sabe? Então, é um dia após o outro, é você vencendo, entendeu? Foi tudo... É uma escada, cara. Você vai botar degrauzinho por degrauzinho. Tem gente que vê de uma forma mais lenta. Não tô dizendo que seja mais lenta, que vê as coisas acontecendo de forma mais lenta, entendeu? Eu, por ser... Sempre fui uma pessoa otimista. Por vezes não, mas sempre fui. Então eu consegui ver. Tipo, cada dia que passa eu penso assim, caraca, tal coisa eu tô conseguindo. Caraca, tal coisa eu fiz. Sabe? Caramba, meu Deus, vou usar até por exemplo, antigamente eu queria muito lutar, mas eu tinha medo de lutar. Hoje em dia eu vejo, cara, é prazeroso tu botar ali, tu tá na preparação da luta ali, tu se ferrar todinho na academia, chegar no dia da luta, assim, caraca, é hoje. A gente tava até falando aqui, a parte difícil é o treino lá, cortar o peso, porque na hora da luta a gente chama até de diversão. Porque a hora que tu sai na mão, óbvio que é sério, mas a gente se diverte pra caramba lá, saindo dando soco, abrindo a cara dos companheiros, dando cotovelada nos outros, né? Então, cara, a gente tem que olhar a vida em si. Agora eu vou falar mais na parte do esporte mesmo, que é até o tema do que a gente tá falando. A gente tem que olhar por uma coisa que a gente gosta, sempre com um bom olhar para aquilo. Porque imagina, esse exemplo que eu tô usando aqui agora, o Rato até falou de manhã agora. O Dalma é meu vizinho, entendeu? Ele mora na casa do lado da minha. Aí eu tenho uma ideia, tipo assim, eu olho pra frente e eu falo assim... Cara, eu vou entrar nesse portão que tem de frente pra minha casa e ali eu vou ser lutador. Mas aí eu fico assim, pô, será? Fico pensando e fico assim, ó, estagnado, pensando nisso muito tempo. O Dalmo, meu vizinho, vai lá ver aquele portão e fala, cara, por que não? Vou lá, entra e vai. O Dalmo vai pegar aquilo ali e vai conseguir, vai construir, Vou usar o nosso exemplo, tipo, todo lutador de Muay Thai, todo Nak Muay tem o sonho de ir pra Tailândia. Se não foi ainda, tem. Então vamos supor que ele conseguiu até chegar lá, entendeu? A gente tem até exemplos aí do brasileiro, do Lobo, do Cajaíba, que saíram daqui e foram. Hoje em dia são referências no mundo inteiro. Saíram daqui, ó. Estado vizinho do nosso. Tipo, eu quero viver com aquela dor ali de pensar assim, caraca, eu nem tentei. Não, pega e faz, mano. Olha, pega e faz. É melhor viver com... Não digo frustração não, mas tipo assim, eu tentei, do que você falar que assim, caraca, eu podia ter tentado. Entendeu? Tipo, é você pegar e fazer, cara. Se te faz bem, você não tem que... Ah, mas meu amigo falou que isso pode não dar certo. Ah, mas fulano falou que isso não dá dinheiro. Cara, pega e faz. Se tem uma mínima, por mais remota chance que seja de você ser bem sucedido naquilo, pega, vai e faz. Entendeu? Tipo, levanta de manhã, você pode não tá tendo um dia bom, você não tá tendo dias bons, você não tá tendo meses bons na sua vida. Mas é o que eu ouvi isso numa música, cara, que... Não sei se foi com essa palavra, mas faz sentido, porque uma tristeza é um intervalo entre duas felicidades. Você tava feliz, você ficou triste, mas você não sabe que outra felicidade tá vindo na frente. Você não fica triste, você tá feliz, acontece uma coisa... Você vai ficar bem de novo. Você tem que ter sempre isso em mente. A tristeza é um intervalo entre duas felicidades. E muitas vezes depois dessa tristeza aqui nem vai ter mais.
De repente é só felicidade pra frente. Óbvio que pode ter de novo a tristeza, mas, cara, é sempre pra frente. Aquela coisa bem que tá todo mundo falando agora, né? De foguete não dá ré. Então, é pra frente e vai, cara. Vai e não para. Não para mesmo, porque a gente não foi feito pra parar, essa é a verdade. Entendeu? A gente só vai e é assim. Quem chegou lá em cima não parou, por que a gente vai parar? Se a gente quer chegar lá. E, galera, a gente falando aqui, o Alisson sabe muito bem sobre amizades, que a amizade ela influencia muito, tanto para depressão ou para perca de alguma coisa que você gostava tanto. A amizade vai te influenciar tanto que no caso do Alisson, como ele contou, o próprio Custódio, amigo nosso, irmão, porra, ele teve o Alisson como um aluno, né? Ficou quanto tempo treinando com ele lá? Um mês? Algo assim? Mês e meio. Teve o Alisson como um aluno e ele poderia escolher simplesmente ter o Alisson como um aluno e não querer colocar o Alisson em algum lugar de alguém que pudesse ajudar ele ainda mais e fosse competir algum dia e tudo mais. Ele não pensou nele mesmo, porque ele poderia ganhar lá os 50% da sua mensalidade como aluno. Mas, galera, essa amizade ajuda muito. Hoje em dia a gente tá lutando no mesmo evento. Mano. Exatamente. E o que eu digo sobre amizade, galera, às vezes você vai pensar que, não vou mandar esse vídeo para essa pessoa não vou conversar sobre isso com essa pessoa não, porque ela não quer, porque ela não gosta. Porém, se você é realmente algum amigo que gosta da pessoa, você vai querer fazer esses bens para a pessoa dar o melhor de si. A gente chegou aí no Rio de Janeiro para poder lutar, minha última luta, e o Alisson virou para mim e falou assim: mano, você sabe que você não vai para hotel nenhum não, né? Você vai lá para casa. E a gente chegou a conversar várias e várias vezes, porém, pessoalmente, a gente se encontrou o quê? Uma vez, quando você veio... foi uma vez num seminário que ele veio em Juiz de Fora, e a gente teve a amizade de conversar, manter uma conversa, um papo e tal. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ele nem cogitou a hipótese de eu ir para algum hotel. Não que a casa dele fosse 10 vezes, 15 vezes mais perto, que seria o caso. Era muito mais perto, mas não simplesmente por causa disso, mas por querer ajudar, por querer saber que quando eu fosse levantar a minha mão em cima do ringue, ele sabia que ele tinha ajudado em uma parcela grande na minha luta. E isso, galera, faz toda a diferença. Às vezes você é amigo de alguém que você sabe que a pessoa está passando por momentos difíceis. É muito simples você chegar, conversar. Às vezes você não quer ter essa conversa com a pessoa, você não sabe como chegar nessa conversa com a pessoa. Envie o vídeo para ela, que como mensagem ela vai saber que você está querendo algum tipo de conversa ou então ajudar de alguma forma, e talvez isso possa ser um futuro papo para vocês, falar sobre, conversar o porquê que a pessoa está assim, porquê que a pessoa está desanimada. Tem vários exemplos de pessoas que eu conheci, que foram pessoas que eu assisti vídeos tanto de luta quanto de competições de outros esportes, que eu falo assim, cara, por que a pessoa não tá grudado no esporte ainda, por que a pessoa fugiu do esporte? Tenho vários exemplos, algum dia eu chego a contar para vocês, mas tem vários exemplos de pessoas que não que desistiram, as pessoas que estão estagnadas no mesmo local. Eu não sou a pessoa certa para falar com essas pessoas, porque muitas das vezes eu não tenho nem amizade, muitas das vezes eu tenho simplesmente conhecimento. Conheço a pessoa e vi que ela não consegue sair do lugar. Mas, bom, um pouco para falar para a galera sobre a questão de como você conseguiu superar a sua mãe, a perca da sua mãe, porque as pessoas às vezes que já perderam a mãe, ou então a pessoa que está com a mãe em algum momento difícil, e não é aceitar de forma alguma que deu tudo errado ou nada disso, mas é simplesmente você entender os motivos. Às vezes a pessoa já passou por isso, ou então está passando
há pouco tempo atrás eu tive em Pouso Alegre, foi exatamente antes dessa última luta minha. Eu tive na minha transição entre Minas e São Paulo. Eu fui fazer o campo em São Paulo, eu passei pela cidade do meu pai e foi um final de semana muito difícil na minha família em geral, porque meu pai estava internado e ele teve encefalia hepática, excesso de amônia no organismo, e ele não conseguia responder. Ele respondia, mas ele não mostrava que estava ciente do que ele estava respondendo. Ele chegou a responder algumas coisas que pessoas importantes na vida dele antigamente teve mais influência. Isso pra gente foi assim, sabia que não era a consciência dele, não era ele fazendo porque ele queria, mas eram coisas que ele estava fazendo, o cérebro estava fazendo, simplesmente vegetando, né? E isso foi difícil pra caramba pra mim. Eu entendo a parte, como eu já disse pro Alisson, eu entendo a parte do que a pessoa que perde, do que a pessoa que sofre de tal coisa, de depressão, de abuso infantil, quando a pessoa ainda é criança, de assalto e a pessoa ficar depressiva por conta disso, ficar ansiosa por conta disso. Eu tento entender os lados de tudo que acontece, até mesmo no meio político, que não cabe ao assunto hoje, mas eu tento sempre entender os dois lados, eu tento sempre entender não só apenas um lado que eu apoio, ou um lado que eu ache o outro errado, eu vou julgar ele por isso. E eu acho que isso daí fez com que eu evoluísse pessoalmente, né? A minha humanidade pessoal tivesse evoluído um pouco, porque eu ouço assuntos e eu fico me imaginando, fico me colocando no lugar de outra pessoa e acabo entendendo um pouco, muito pouco, da parte de você ter perdido sua mãe e de você ter conseguido, como eu disse, não superar, mas de você ter conseguido entender o que é necessário, né, para poder você continuar vivendo. E isso eu acho importantíssimo, as pessoas às vezes ter fé, não falando de religião, uma religião específica, mas ter fé em alguma coisa, em alguém, e seja você evangélico, católico, espírita, ateu, até mesmo o ateu, quando ele vai sofrer sobre alguma coisa, ele precisa ter fé, porque nenhum ser humano é como um pedaço de ferro que simplesmente fica ali parado e não tem sentimentos. Eu creio que ele precisa sim ter fé, porque para mim fé é um sentimento. Você conseguir fé é você conseguir confiar em algo que, mesmo que seja na sua sorte, nem que seja você mesmo, mesmo que seja, as pessoas ligam fé a muita religião e não é simplesmente sobre isso. E eu acho que é uma das coisas muito importantes que você conseguiu passar, e talvez seja importante também para a próxima pessoa que vai ver o vídeo, para essa pessoa que está vendo o vídeo, seja importante você entender o porquê que você passou por coisas lá atrás e simplesmente acreditar que aquilo foi necessário, aquilo foi preciso. Talvez a forma que você haja com um futuro relacionamento, a forma que você haja com os seus filhos, o que aconteceu tanto na perca da sua mãe quanto no seu término de relacionamento, isso seja necessário para você aprender realmente a cuidar deles, aprender realmente a ter um vínculo forte com eles. E galera, é isso. Eu acho que o Alisson explicou bem pra gente como que ele conseguiu. Ele simplesmente teve o acompanhamento de pessoas que gostavam dele, próximas, né? E não foi só isso, foi coisa da própria cabeça dele, que ele conseguiu enxergar, que ele conseguiu ver que era necessário ele reagir, que por mais que a pessoa gostasse dele, ninguém ia pegar na mão dele e levar ele para tal local. A academia, galera, eu tenho muitos alunos e conhecidos, não só alunos, mas alunos e conhecidos que já tiveram coisas parecidas, tiveram processos de depressão. Creio eu que existem patamares, né? A pessoa às vezes ela tem sim depressão, porém ela não sofre tanto quanto a outra, porque
uma pessoa não vive o que a outra vive, a pessoa não entende o que a outra entende, porque ela não viveu aquilo. Que cada ser humano tem um ponto de vista. Então, eu vi as coisas de uma forma que eu falei antes. Eu enxerguei a morte da mãe de um jeito, o Pedrinho pode chegar de outra, o Joãozinho chegar de outra e por assim vai, entendeu? Não tem uma tabela escrita, ó, pra isso aqui é tantos pontos de dor, pra isso aqui é tanta coisa, pra isso aqui é tanta coisa. Não existe, infelizmente. Porque se a gente tivesse preparado pra aquilo ali, a gente... Se todo mundo fosse preparado pra tudo, nem existia sofrimento, nem existia tristeza. As pessoas simplesmente iam ser... Ah tá, ok, acabou. Só que não é assim que funciona. E galera, eu acho que é isso daí. Se você tem alguma coisa pra acrescentar, que seja para acrescentar, ou para criticar, se você acha que não, Dalmo, tá tudo errado, você falou o que não existe, ou você falou que eu não passei por isso e não é tão fácil assim, ou então achar que a gente errou em alguma coisa, pode sim ficar à vontade em comentar, em talvez passar para alguma pessoa específica e falar com ela, olha, assiste e preste atenção em todos os pontos, porque eu tenho certeza que a pessoa vai conseguir te entender que você quer passar a mensagem para ela conversar com você. Talvez esse vídeo não abra a mente dela, você tem uma mente melhor para poder encaixar as coisas, mas ela vai conseguir entender o que você quer, o assunto que você quer gerar, tá? E eu peço a todo mundo que curte o vídeo, vai ajudar bastante a gente a evoluir, simplesmente passar pra frente. Quanto mais você curte, mais pessoas vão conhecendo. Isso é coisa do próprio YouTube, tá bem? Então... E se eu só pontuar uma coisa também que eu pensei aqui agora. Galera, não acha que é porque você tá passando por uma parada que, tipo, é injusto isso, porque hoje eu posso falar até desse jeito, que eu sou a prova viva de... Tem coisa que a gente tem que passar para amadurecer, tem coisa que a gente tem que passar para aprender a lidar, tem coisa que a gente tem que passar para a gente aprender a ver aquilo ali de forma diferente. Não que seja necessário, mas às vezes é importante a gente passe por aquilo. É isso aí que o Dalmo tava falando, quem puder ir curtir, compartilhar, porque vai ajudar, porque a gente não pensa em... A gente tava falando isso ontem, de noite, a gente não pensa, tipo... Isso aqui para ganhar dinheiro, nem para nada, é pra... Porque da mesma forma que me ajuda, uma simples conversa com ele, a gente pode estar ajudando, gente que a gente nunca viu na vida, que pode estar passando pela mesma coisa, que pode não, provavelmente alguém que vai ver isso aí tá passando por isso, e vai ser importante para ela, pelo menos ouvir pessoas que, tipo, eu passei, o Dalmo também de certa forma passou, entendeu? Não tem coisa que ele passa que não é fácil, entendeu? Seu vizinho, até mesmo você que já sem querer abrir o vídeo pode estar passando por um momento que você precisa ouvir as coisas. Entendeu? Só o que eu falei lá atrás. Não desiste, olha pra frente, aponta um lado e vai. Só não para. Continua. É isso aí, galera. Obrigadão. Valeu.